O despertar do espírito. 7. Relacionamentos humanos. Tudo provém da unidade e volve à unidade. O universo é uno na sua constituição, resultado do psiquismo divino que a tudo envolve e dinamiza. As construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica, sempre constituídas de microformas que se diluem na energia primitiva que constitui a unidade básica. Relacionam-se todos os minerais cuja força de aglutinação de átomos resulta na variedade infinita de formas através das quais se apresentam, possuindo uma vibração ciclópica e especial. De igual maneira, os vegetais se relacionam intensamente, intercambiando vibrações específicas e pólens que os fecundam e vitalizam, em cujo período desenvolvem espontânea sensibilidade que capta as energias fomentadoras da vida. O mesmo fenômeno se dá aos animais, agora mais intensamente em razão dos instintos que os propelem aos impulsos vitais, sem os quais se extinguiriam, necessitando-se reciprocamente e, ao mesmo tempo, preservando com os demais seres viventes o ecossistema. O ser humano, de forma alguma, pode viver sem os relacionamentos que lhe constituem fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e o desenvolvimento dos valores que lhe jazem interiormente de forma embrionária. Quando alguém não mantém relacionamentos saudáveis, encontra-se em distúrbio de comportamento que pode ter características patológicas a caminho de agravamento. Mesmo assim, salvadas exceções naturais, existem processos inconscientes de identificação com outros do mesmo nível emocional, estruturando um tipo qualquer de relação, embora de natureza agressiva, cruel ou dependente. Esse mecanismo é essencial para a preservação da saúde física, emocional e mental, em razão de estruturar o comportamento de maneira edificante, quando realizado em equilíbrio, ou facultar transtornos de vária ordem, se proveniente de reações geradas pela antipatia ou pela animosidade primitiva, que ainda predomina como guia de conduta. Quando se observa alguém ou alguma coisa, o processo é feito reciprocidade, porquanto aquilo ou a quem se vê, por sua vez, observa também o observador. Em tudo há uma resposta unitária de identificação, trabalhando em forma de relacionamentos energéticos vibratórios. Se tal ocorrência, o sentido da vida humana, desapareceria e a sobrevivência dos animais, plantas, assim como a permanência dos minerais, resultaria na forma do denominado caos do princípio. Esse relacionamento pode ser identificado também nas faixas dos instintos e emoções mais nobres, como o elan vital para o processo de crescimento intelecto-moral, a que tudo está destinado pela causalidade única. Os relacionamentos de qualquer natureza oferecem campo para reflexão, quando na área da consciência, por propiciar parâmetros que facultam os comportamentos ideais, mediante análise de cada experiência e dos resultados que ensejam. O ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo que enseja amadurecimento e amor. Concomitantemente, espraia-se esse desejo de manter contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure alegria e renovação de objetivos por ampliar a capacidade de amar e de experienciar novas realizações. O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social.
Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo que sem se darem conta. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor a fim de alcançar a plenitude existencial. É impostergável proposta de desenvolvimento do eu superior, no qual está a divina semente da vida, aguardando os fatores propiciatórios para o seu desenvolvimento, atendendo à fatalidade a que está destinado. Uma velha fábula conta que, numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente, provocando reações inesperadas, qual o afastamento de algum deles. Como consequência da decisão, todos aqueles que se encontravam distante passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximavam-se agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento, respeitando-se sempre os valores daquele a quem se busca, sua privacidade, seus sentimentos, suas conquistas e prejuízos que fazem parte da sua realidade pessoal. Relacionamentos familiares. A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução, porquanto, no mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Aceitos ou repudiados por motivos que procedem de existências pretéritas, o grupo familiar faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a solidariedade e a lídima fraternidade se desenvolvam efusivamente. No recesso da família, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações transatas, refluindo consciente ou inconscientemente como necessidade de liberação dos conflitos, quando forem dessa natureza, ou intensificação da afetividade que predispõe às manifestações mais significativas do amor além da esfera doméstica. O elan que se estabelece no lar tem valor decisivo, muitas vezes na conduta do indivíduo, onde quer que se encontre, tornando-o inibido, introvertido ou jovial, agradável como efeito das ocorrências do ninho doméstico. Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados. Por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores, ampliando os horizontes do afeto, que se expandem em todas as direções, qual rio generoso que se espraia em campo aberto, irrigando o solo e dando vida mais abundante por onde passa. O relacionamento no lar constitui preparação para as conquistas da solidariedade em todos os seres, não apenas os humanos, porquanto o desenvolvimento dos valores intelecto-morais proporciona aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas à medida que o indivíduo amplia a capacidade volitiva de amar. Essa volição propele-o à compreensão das dificuldades que os relacionamentos às vezes enfrentam.
Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou os seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. Nos relacionamentos agressivos, que em muitas ocasiões surgem no instituto da família, os opostos encontram-se em conflito recíproco e, sentindo-se impossibilitados de amar, reagem uns contra os outros, deixando transparecer a presença dos sentimentos magoados. Quando morre a emoção do amor, dando lugar à indiferença, é que se faz muito difícil o relacionamento porque desaparecem as manifestações da vida pulsante e rica de aspirações. Mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo, mesmo que enfrentando o clima de hostilidade ou de indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. No abismo dos conflitos que se apresentam em muitas personalidades enfermiças, o medo de amar, a desconfiança por saberem-se não amadas, o receio de terem identificadas as suas facetas tormentosas, criam impedimentos a uma boa relação no lar, pórtico de sombras que passa a ser para os futuros envolvimentos da sociedade. A postura taciturna, constrangida, silenciosa, quase hostil, se revela um recurso psicológico de defesa do ego, para continuar no comando das reações mórbidas que se negam à terapia da renovação interior. E tudo quanto não se renova tende a desaparecer, a extinguir-se. Representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. O instinto gregário que predomina no animal e se expande ao ser pensante estimula o ego, ainda não doentio, à preservação do clã, gerando apegos que constituem automático recurso de que se utiliza para a defesa dos seus. Os interesses gravitam em torno do grupo doméstico, desenvolvendo a capacidade interior de zelo e proteção, que será ampliada mais tarde para todo o grupo social onde se movimenta e, naturalmente, para a humanidade que lhe é a grande e legítima família. Por serem profundos e inevitáveis os relacionamentos domésticos, positivos ou não, apressam o desenvolvimento da afetividade que prepondera, quando negativos, em forma reagente, porém viva, e quando saudáveis, em mecanismos de evolução que apressa a lídima fraternidade. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios, porque não desejam ser magoadas, acreditando que não lograrão a compreensão nem o apoio de que necessitam, preferindo uma atitude de distância, o que tão pouco as impede de experimentar qualquer tipo de constrangimento. Tal atitude, inegavelmente conflitiva, resulta em tormento para quem assim se comporta, porque se sente expulso do contexto, não obstante essa atitude seja de eleição própria. Não há crescimento psicológico sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções, particularmente na área da afetividade, que é campo novo para o ser, quando treina mais fortes e valiosas expressões de amor. Quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos porque outrem, aquele a quem desejaria ser simpático, se recusa à mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema um valioso recurso para a prática de tolerância, tentando compreender a sua dificuldade,
desculpando-o pelo estágio primário em que ainda permanece, mas tratando de não se deter no aparente impedimento e crescendo sem amarras emocionais com a retaguarda. É verdade que não se pode impor o amor. No entanto, não menos verdade é que, a pretexto de amar, ninguém se deve deixar permanecer estacionado no obstáculo que defronta. À medida que se cresce, mais soma de recursos se acumula para distendê-los àqueles que se encontram em faixas menos evoluídas, auxiliando-os com a lúcida afeição fraternal. Quando não vicejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou sempre mal disposta, egoísta ou agressiva, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve as emoções, evitando-se dilacerações sentimentais, porquanto os menos equipados de grandeza moral são insensíveis às palavras e aos gestos de ternura, caracterizando-se pela forma brutal de comportamento. Assim não cabe a quem deseja o amadurecimento, a permanência no cultivo de pensamentos salutares, estimando as boas leituras e evitando as expressões chulas, tão do agrado dos espíritos mais primitivos. Preservar-se do nivelamento pela vulgaridade, e assim exigindo o crescimento emocional e moral de quem se comparte a convivência. Os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade, desde que o campo é fértil para as discussões, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, a ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. Quando alguém experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, este o seguirá onde for, porquanto, sendo de natureza interior, necessita ser diluído antes que superado. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Quando esse falta, deixando-o ser em formação, em mãos estranhas ou ao abandono, o sofrimento marca-lhe o desenvolvimento psicológico, que passa a exigir terapia de amor muito bem direcionada, evitando-se os apelos de compaixão, de proteção injustificada para se tornar natural, franco, encorajador e que faculte a compreensão do educando sobre o fenômeno que lhe aconteceu, mas, em realidade, não lhe pode afetar a existência, desde que se trata de uma ocorrência proposta pelas leis naturais da vida. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como esse seja encaminhado. O lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade.